Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Nesse vídeo nós vamos falar hoje sobre salvação. Por que o ser humano precisa ser salvo? Por que e para que eu tenho que ser salvo? E de que eu tenho que ser salvo, né? A gente tem que entender que o ser humano não é obra do acaso, não foi feito por um acidente, mas nós fomos planejados pelo Criador, para um propósito, para sermos íntimos dele, para sermos parte da sua família. Esse foi o objetivo da criação. E temos que entender que antes mesmo de Deus nos criar, ele já tinha um reino, ele já tinha uma criação inteira nas mãos, né? Ele já tinha criado todo o nosso universo. Não tem como a gente datar certinho, né? Mas de acordo com a ciência, o nosso universo hoje tem cerca de quase 13 bilhões de anos. Então, muito antes do ser humano ser criado, Deus já tinha feito um universo inteiro, tinha feito um reino para ele. A Bíblia declara que com a palavra Deus criou tudo. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Então tudo foi criado através da palavra, que é Cristo, né? Ou seja, Deus através de Cristo criou todo o universo. Depois de criar todo o universo, criou seres para fazer parte desse reino, que são os anjos, serafins, querubins, todas as hostes celestiais. Ele criou tudo isso antes de criar o ser humano. E passaram-se muito e muito tempo depois de todo esse reino estabelecido e criado para Deus nos criar. Não que nós sejamos um plano B, eu não quero que você pense dessa forma, mas tudo tem um motivo. Deus sabia de tudo que poderia acontecer. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, como a gente conhece e entende da Bíblia, né? Que Deus está em todos os lugares e em todos e em todo o tempo. Então, para Deus não há surpresa, não há coisas que Ele não tenha previsto e já sabia que iria acontecer ou que poderia acontecer. Mas então, depois de criado todo o universo e criado os seres celestiais, inclusive ele criou, em primeiro lugar, um ser chamado Ben-Shahar, que conhecemos hoje como Satanás, depois da rebelião dele, e depois dele criou vários outros seres, incontáveis anjos e seres celestiais, e viveram num reino harmonioso, vamos dizer assim, durante milênios, até que esse bendito anjo que se rebelou conseguiu conquistar 1/3 dos anjos. De acordo com Apocalipse capítulo 12, a gente consegue ver que foi 1/3 dos anjos, conquistar com sua lábia, e eles se rebelaram contra o Criador, e depois disso eles foram expulsos do seu lugar de origem, então da sua função. Então eles perderam a sua função e o seu lugar de origem. E depois disso, Deus nos cria. Eu quero que você entenda que nós não somos um plano B. Deus já tinha planejado, de acordo com a palavra de Deus, que diz que até que o Messias, o Cristo, morreu por nós, que foi morto por nós desde a fundação dos séculos e dos séculos. Então, tudo já estava planejado. Então não fomos plano B. Nós estávamos no coração de Deus, só não fomos criados primeiro. Então, depois que há esse lugar vago no céu e na eternidade, Deus nos cria. E nos cria de uma forma tão diferente, porque tudo Ele criou com a sua voz, com a sua palavra, através de Cristo. Então Ele criou os céus e a terra e todos os seres celestiais sem tocá-los, somente falando: haja isso e ouve isso, e pronto. Só que nós fomos criados de uma forma tão íntima e tão carinhosa que não tem como não nos sentirmos amados e queridos por Deus. E realmente, por sermos tão especiais para Deus, nós sermos tão especiais para Deus, que o inimigo coloca muitas vezes no coração das pessoas e vem e lança setas malignas na mente das pessoas, dizendo que elas não são amadas. Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus não me quer, eu nasci para sofrer, eu já sou condenado. Isso é uma mentira, porque Deus realmente ama toda a humanidade, senão não teria entregado o seu Filho em sacrifício para sofrer pelos nossos pecados, para nos resgatar da morte eterna. Então nós somos amados, e Deus nos criou de uma forma única, singular, porque tudo Ele criou através da sua voz, e a Bíblia fala que Ele modelou do pó da terra o ser humano,
e depois de modelar de forma carinhosa com suas mãos, entenda a minha interpretação, de modelar de uma forma carinhosa, ele sopra em nossas narinas o fôlego de vida, né? o seu espírito, que nos dá a vida e nos torna imagem e semelhança com Deus. Depois que ele nos cria, a Bíblia fala que todas as tardes ele ia se encontrar com a sua criação. E ele tinha um momento de intimidade com seu filho Adão. Todos os dias. Então Deus criou Adão justamente para ser íntimo dele. Só que, com o passar do tempo, não se sabe quanto tempo, Adão resolve tentar uma coisa diferente e acaba pecando contra Deus, desobedecendo uma das suas ordens. E uma das suas ordens era que se ele pecasse, ele certamente morreria. Adão iria morrer logo depois que pecasse. A gente até falou num vídeo anterior sobre ele morrer no mesmo dia profético, né? E Adão foi separado de Deus. E a partir do pecado de Adão, a Bíblia fala que toda a humanidade, de acordo com o livro de Romanos, herdou esse pecado. Então, nós nascemos condenados à morte eterna. Por quê? Porque viemos da semente de Adão e viemos já com o DNA do pecado. Então, com o DNA do pecado, nós já nascemos predispostos para o inferno, para o lago de fogo, para não morar com Deus, não viver a eternidade. E nós somos salvos do que então? Desta morte eterna, dessa separação de Deus. Todo ser humano já nasce condenado ao inferno e pronto. Não importa o quão bonzinho, quão legalzinho, quão bonitinho eu seja, quão comportadinho eu seja, a verdade é que sem Cristo, todos nós vamos perecer e pronto. Com toda a nossa bondade, nossos atos de justiça. Se as obras, se fazer o bem levasse alguém à salvação, Cristo teria morrido totalmente em vão. Ele teria vindo, padecido, sofrido, apanhado, ficando 6 horas quase que sendo desfigurado de tanto apanhar e morrendo numa cruz de uma morte tão dolorosa em vão, porque as pessoas conseguem se salvar sozinhos. Se fosse assim, né? Mas não é. Todo ser humano já nasce condenado e pronto. É assim que a Bíblia ensina. Então nós nascemos com a semente do pecado. Não importa os nossos atos de justiça, nós vamos, sem Cristo, nós vamos perecer. Nenhum ser humano é capaz de se salvar sozinho. Isso é muito fantástico, isso é muito magnífico. Apesar de ser tão fácil receber a salvação, ao mesmo tempo ela é muito difícil. Parece meio contraditório, mas não é. Eu lembrei de uma passagem agora, que quando Cristo estava com seus discípulos, veio um jovem rico dizendo para ele: Senhor, o que eu devo fazer, né, para ser uma pessoa considerada por Deus justa de salvação e para mim ser uma pessoa... na verdade ele estava querendo se mostrar, né, se aparecer para Cristo e dizer: ó, eu faço isso, eu faço aquilo, porque Cristo falou para ele assim: cumpra os mandamentos e tu será uma pessoa considerada por Deus. E ele disse: mas tudo isso eu já faço, né, desde a minha infância. Aí Cristo disse: se tu quer ser realmente uma pessoa que chama a atenção de Deus, não são essas palavras, entenda a minha interpretação, venda tudo que tem e dê aos pobres, e tu terá um grande tesouro no céu. E ele sai triste e vai embora. E Cristo olha para os seus discípulos e diz: quão difícil será de uma pessoa rica ou que confia nas riquezas herdarem o reino dos céus. E Pedro, olhando para ele, disse assim: ó Senhor, sendo assim, então quem pode ser salvo? Se uma coisa tão simples assim já impede a salvação. E que eu falei que é magnífico foi por causa da resposta de Cristo. Ele disse assim: realmente, para o ser humano é impossível. Se é impossível, não tem como conseguir isso sozinho. Para o ser humano é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Por quê? Porque mesmo sendo impossível para nós herdarmos uma salvação, Deus fez o impossível por nós. Enviou seu Filho, que veio sem pecado, andou aqui na terra, sofreu, padeceu, teve as mesmas tentações que nós, só que venceu e foi morto em nosso lugar. Então isso eu não tenho palavra melhor do que magnífico. Isso é magnífico, isso é incrível.
Eu não tô julgando, entenda que eu não estou julgando as obras, os atos de bondade. Isso é importante porque a Bíblia relata no livro de Tiago que uma fé sem obras, ela é morta. São as obras que como é que é a palavra? Que confirmam a minha fé. As obras têm que ser apenas digamos que como é que seria a palavra? Deixa eu pensar. As obras são apenas o que mostra que eu tenho fé, não ao contrário. As obras são a resposta que eu dou para Deus através da minha fé. A minha fé é acompanhada de obras. É impossível dizer que eu tenho fé na salvação, que eu tenho fé em Deus, que eu sigo a Cristo e não ter obras que mostram isso. Então isso realmente é muito importante. Mas obras sem a fé e sem a entrega a Cristo, ela é vã, não serve para nada. É só para a gente, durante essa breve vida aqui, se aparecer para as pessoas e morreu, foi para o inferno, foi para o lago de fogo e acabou e já era. Não temos uma nova oportunidade com Cristo. Então, Anderson, como a gente faz para ser salvo então? Se pelas minhas obras, pelo que eu faço, eu não consigo, né? Eu não sou bom o suficiente para me salvar sozinho. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o sacrifício de Cristo. Cristo realmente veio fazer o que a gente não poderia fazer. Ele veio para nos resgatar. Com o nosso pecado, quando Adão foi lá e errou com Deus dessa forma, fazendo o que não se deveria ser feito, ele entregou na mão do nosso inimigo a nossa vida. Ele entregou a nossa eternidade de bandeja assim para ser destruída. E nós não conseguimos por conta própria, de jeito nenhum. Eu vou ser muito repetitivo com isso, porque nós não conseguimos. Não existe uma pessoa tão boazinha que consiga, senão já não estava no meio desse monte de pecador que existe no mundo, já teria sido arrebatado e estava lá com Deus já, pronto. Foi Cristo, o justo morrendo pelo injusto, o santo morrendo pelo pecador. Então temos que entender que esse sacrifício foi um resgate. Ele não veio simplesmente morrer e pronto para ser o rei de todo o universo e ser o mais poderoso, porque ele já era, já tinha glória com Deus no céu. A palavra de Deus nos afirma. Ele veio para nos comprar. O sacrifício dele foi para te comprar do inferno, para te resgatar do inferno. Depois que entendemos a importância do sacrifício, de aceitarmos e de pensarmos nele como um ato de compra, nós temos que receber a Cristo como nosso Senhor. A gente é acostumado a ouvir, recebe a Cristo como seu Salvador. Salvador é em segundo plano, tá? Entenda que é o segundo plano. Nós temos que reconhecê-lo como soberano em nossas vidas, como o Rei das nossas vidas, como o Senhor da nossa vida. Porque Ele é Senhor e Salvador, mas em primeiro lugar Ele é Senhor. Ele nunca vai ser um Salvador de quem Ele não é Senhor. Se Ele não é Senhor na tua vida, então Ele não é teu Salvador, pode esquecer. Você vai bonitinho, bonzinho e queridinho lá pro inferno e já era, não tem muito o que fazer. Então temos que reconhecer Ele como o soberano em nossas vidas. Não tem como eu ser salvo se eu não tenho Ele como o dono da minha vida, né? Até Paulo usa o termo de escravo. Eu sou escravo de Cristo. Lógico que ser escravo de Cristo, isso é uma maravilha, é bom demais, não é um trabalho forçado e nem pesado, mas nós somos servos de Cristo, somos escravos, não tem outra palavra. Ele é o nosso dono. No momento em que a gente aceitou, que a gente decide tê-lo como nosso Senhor, aí sim Ele vai ser nosso Salvador. Nunca vai ser um Salvador de quem Ele não é Senhor, entendido? E terceiro ponto, vamos dizer assim, é não se envergonhar de Cristo, não se envergonhar de Deus, não se envergonhar do Evangelho, mesmo que a gente consiga ver tanta polêmica no meio gospel, tanta polêmica no meio cristão, tanta sem vergonhice como existe em todas as áreas, não é só no meio dos evangélicos, dos católicos, mas em toda área existe pessoas boas e pessoas ruins. Nós não devemos nos envergonhar porque pessoas estão agindo de forma errada, estão enriquecendo através do Evangelho, estão abusando de pessoas através do Evangelho. Elas que vão se acertar com Deus e pronto, mas nós não podemos nos envergonhar de Cristo. Até há uma passagem em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 que diz assim:
Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Cristo falando. Mas, meu Pai que estás no céu. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então nós não devemos nos envergonhar de Cristo, nós não devemos negar a nossa fé. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo, Ele é meu soberano. Isso é legal, mas realmente, de acordo com a palavra, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não me envergonho do meu Cristo, eu não me envergonho do Evangelho. Então tem coisas que me é lícita que eu posso fazer, mas isso não vai me dar um bom testemunho, isso não vai agradar o meu Pai, o meu Rei, que é Cristo. Então é não se envergonhar. Onde você estiver, não ter vergonha. Não ter vergonha. Você não precisa ser um pregador, tá toda hora falando do amor de Deus, mas aproveitar as oportunidades e deixar que todo mundo saiba. Todo mundo saiba que você tem um dono, que você é de Cristo, que você pertence a um reino que não é daqui. Então tem coisas que realmente você não vai fazer. Você vai se abster de algumas coisas que não vai te fazer falta, porque Cristo é suficiente. E algumas pessoas podem se afastar de ti? Sim, podem. Mas outras podem se achegar a ti. E essas pessoas que talvez se afastam de ti, no início pode até que a tua vida, o teu propósito, a tua decisão de ser servo de Cristo e de não se envergonhar do Evangelho, você seja bênção na vida dessas pessoas no futuro tão próximo. E essas pessoas venham a conhecer a Deus pela tua vida. E entendendo esses 3 pontos de como ser salvo, tem 2 versículos que eu preciso abordar ainda antes de finalizar esse vídeo. Um encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Então pronto, é fácil de ser salvo. Respondido a pergunta de milhões, é fácil ser salvo, basta estar em Cristo Jesus. Anderson, eu estou em Cristo Jesus, eu saio, eu escandalizo as pessoas e eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Então não importa se eu bebo, se eu uso droga, se eu fumo, se eu destruo o meu próprio corpo com tanto doce que eu como, porque eu estou em Cristo Jesus, eu entendo o sacrifício dele, eu aceito. Só que não é bem assim. Nós temos uma missão muito maior depois que aceitamos a Cristo. Estar em Cristo Jesus se resume no próximo versículo que eu vou ler, que está em 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz assim, que aquele que diz estar nele, ou seja, em Cristo, também deve andar como ele andou. Então não, você não está em Cristo Jesus, você não é salvo se você não anda como ele anda. É impossível ser tão reto, não pecar e viver uma vida de santidade como Cristo, é impossível, mas devemos no mínimo tentar andar como ele andou. Inclusive Paulo, certa vez, ele relata assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo dizia: eu sou o pior pecador do mundo, eu matei, eu fazia isso, eu fazia aquilo em nome de uma religião e hoje eu não me considero nada. E mesmo assim ele disse: sejam meus imitadores. Por quê? Porque mesmo ele sabendo da sua condição, o quão miserável era quanto às suas atitudes, os seus pensamentos e as suas ações, ele disse: eu me esforço, eu tento ser como Cristo é. Então, para alguém estar em Cristo e se considera salvo, como diz Romanos 8:1, precisa tentar, no mínimo, andar como ele andou. Então, a salvação não é de qualquer jeito. Eu comentei algo aqui acima, eu vou explanar só um pouquinho, que não era o objetivo desse vídeo, mas eu falei, beber, usar drogas, comer demais. Eu não estou questionando aqueles que... Porque a gente sabe que tem muita gente que conhece o Evangelho, que conhece a palavra de Deus, sabe que é condenável, o que não é. Inclusive a questão da bebida, porque as pessoas julgam, né? Mas Cristo bebeu vinho. Sim. Eu não estou dizendo que tu bebeu um vinho, ou uma champanhe, ou uma cerveja, isso vai te levar para o inferno. Isso não vai te levar, né? Pode ficar tranquilo, você pode beber, que isso não vai te levar para o inferno. Mas é melhor não beber. Por que eu digo que é melhor não beber? Como Paulo mesmo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque talvez tu sendo forte na fé,
sendo convicto, e a tua consciência não vai te julgar por causa de uma cerveja ou uma champanhe ou qualquer bebida alcoólica entorpecente, você não vai se embriagar para envergonhar o evangelho. Mesmo assim, você tendo essa consciência, pode ser que se você tomando a sua cervejinha, bebendo o seu vinho ou alguma bebida similar, você escandalize um outro possível irmão que não é tão forte na fé, não tem uma consciência sarada como você, e você pode até afastar ele dos caminhos, porque você tem o conhecimento da verdade, sabe o quão forte você é, e que isso não é isso que vai te levar para o inferno, mas você encaminhou seu irmão para o inferno. Por quê? Porque ele não quis mais ter a Cristo como seu rei. Ele disse, eu não preciso de igreja, não preciso seguir a Cristo, olha o crente lá bebendo, olha isso e aquilo. Então, tome cuidado. Você até pode, mas não deve. Porque se alguma coisa que eu faço escandaliza meu irmão e vai levar ele para o inferno, um dia Deus vai cobrar de mim. Dizer assim, aquela pessoa poderia ter sido salva, mas por causa da tua atitude, tu não foi maduro o suficiente para se abster de alguma coisa que nem ia te fazer tanta falta assim, para mostrar a sua fé, que você conhece muito mais a palavra do que ele ou que qualquer outra pessoa. Você fez isso e ele foi para o inferno, então você vai junto e pronto. Então nós somos responsáveis pelos que nos rodeiam, então nós devemos ser um testemunho para eles. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu ia dizer assim, não bebe, não use bebidas alcoólicas ou qualquer outra coisa que vai escandalizar uma pessoa. Inclusive Paulo, eu gosto muito de Paulo, ele escreveu coisas preciosas nas cartas dele, dizendo assim, eu sei que realmente eu posso comer isso, comer aquilo outro, isso não vai me impurificar, não vou ficar impuro por conta disso aí. Mas se isso for fazer alguém pecar, eu nunca mais como carne. Ele até usou essa alusão. Então, você pode fazer, mas não deve. Voltando agora para nós finalizar, isso não fazia parte do vídeo, mas talvez alguém precise ouvir. Não precisa julgar. Tente não julgar aqueles que fazem se você não faz. Se uma pessoa faz e você não faz, não julga. Como Paulo mesmo disse, eu vou falar muito de Paulo, porque eu amo ele. Paulo mesmo disse que não vem ao caso. A gente faz um vídeo só sobre esse assunto, senão eu vou me delongar demais. Mas para a gente finalizar esse vídeo, realmente a salvação não está distante de nós, ela está muito próxima, inclusive dentro de nós. A salvação é dada pela graça, é um favor que nós não merecíamos. A graça em si, o significado dela é um favor imerecido. Então Cristo fez um favor por nós que nós não merecíamos. Deus deu algo para nós que nós não merecíamos e por isso nós somos salvos. Não é pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer, pelo que ela não vem através do trabalho, do esforço. As obras são simplesmente o que respaldam a minha fé. E para nós finalizar então esse vídeo, eu quero contar uma história que eu ouvi uma vez, não lembro de quem, mas essa história não é minha, só quero repetir da forma que eu lembro, né? Em uma pequena cidadezinha, um rapaz cometeu um crime e foi sentenciado à morte. Mas os cidadãos daquela cidade se compadeceram daquele jovem e foram até o juiz, escreveram uma carta para o juiz e rogaram para que ele anulasse a sentença de morte do jovem. O jovem não era tão mau assim. E o juiz resolveu atender o pedido daquela cidade. Só que pensou, eu vou liberar ele da morte, mas antes eu quero fazer um teste. Vou testar ele para ver se ele realmente é uma pessoa que merece isso. E ele se disfarçou de pastor e vai até onde o menino estava preso, aquele jovem, esperando a sua sentença. Bota uma Bíblia debaixo do braço, coloca o alvará de soltura dentro da Bíblia e vai até onde o jovem estava preso. Quando se aproximou daquele lugar, o jovem, avistando ele, vindo em direção, já começa a espraguejar e mandar ele embora, dizendo que não precisa de pastor, não precisa disso e aquilo. E ele parou, deu meia volta e saiu. Antes de sair do local, ele pensa, não, vou tentar mais uma vez, só mais uma vezinha. E aí ele se aproxima daquele jovem e levanta a Bíblia e diz, jovem,
eu tenho uma coisa muito importante para você aqui. E aquele jovem se enfurece e começa a espraguejar, a cuspir e a dizer: eu não preciso de nada que tu tenha para mim, eu não quero. E o juiz, que estava disfarçado de pastor, vai embora. Logo após ele sair, o guarda da prisão, que estava cuidando ali onde ele estava, disse para aquele jovem: você é muito burro. E ele perguntou: eu burro? Por que eu sou burro? E o guarda disse: aquele dali não é pastor, esse é o juiz da nossa cidade. E dentro daquela Bíblia, ele trouxe o seu alvará de soltura. Ele veio aqui para te soltar e você mandou ele embora. Os anos se passaram, chegou a época daquele jovem, mas não tão mais jovem, no dia da sua sentença, a ser morto. Chegou o dia da execução. E antes ele pede a palavra e diz: hoje eu vou ser morto. Eu preciso falar uma coisa aqui, principalmente para os jovens dessa cidade. Hoje eu serei morto, mas eu não vou ser morto pelo crime que eu cometi. Eu serei morto pelo perdão que eu não recebi, pelo perdão que eu rejeitei. E assim é a nossa vida espiritual. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometem. Eu não vou para o lago de fogo porque eu cometi alguns pecados. Ninguém vai. As pessoas vão para o inferno pelo perdão que não receberam, pelo sacrifício de Cristo que não aceitaram. Cristo morreu para nos dar o perdão, para nos comprar do inferno. Então, se eu for para o inferno, a culpa é de ter rejeitado o perdão de Cristo. Não é difícil, não é fácil, não é contraditório, mas o mais difícil realmente Cristo já fez por nós. Basta a nós aceitar e viver Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Que o eterno Deus abençoe você e lhe dê a certeza da salvação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com quantas pessoas você puder e que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E até o próximo vídeo.